Olá, pessoas! Como é que vocês estão? Espero que bem. Estamos aqui no terceiro episódio do Segunda Leitura e hoje eu vou falar de um autor que é Jürgen Habermas. É um filósofo contemporâneo, ainda vivo, ele está com mais de 90 anos e continua trabalhando. O Habermas, ele é um dos herdeiros, daquela linha de filosofia chamada Escola de Frankfurt, de onde vêm os neomarxistas, de onde vem Adorno, de onde vem Walter Benjamin e vários outros que foram muito influentes durante o século XX e agora século XXI. Então, eles fazem uma leitura atualizada da visão marxiana da filosofia e, claro, cada um acrescentando também a sua crítica, a sua percepção de realidade, sem perder as suas bases, mas colocando também a sua personalidade e a sua perspectiva diante disso. O Habermas eu não conhecia até recentemente, só de nome, mas foi apresentado a mim pelo meu orientador do doutorado, logo no começo. Ele orientou que, diante da minha proposta, das minhas ideias, de tese, que eu lesse Habermas, porque isso iria contemplar muito do que a minha tese queria mostrar, discutir. Ainda não defendi, ainda estou aguardando para isso, mas eu sou muito grato a essa apresentação que eu recebi do professor Pedro Gergen, porque o Habermas, ele realmente traz ideias que têm muito a ver com a forma com que eu penso. Por exemplo, esse livro, ele é o volume 2, são 2 livros desse tamanho, que se chamam Teoria da Ação Comunicativa, que é a proposta mais conhecida do Habermas, em que ele demonstra que é possível participar da sociedade, engajar-se socialmente através do diálogo. Então, a comunicação é uma ação, principalmente em tempos em que há tanta integração e tanta mídia. E, ao mesmo tempo em que ele fala isso, ele demonstra os perigos, os problemas, as dificuldades que a gente precisa enfrentar para que essa ação seja efetiva, essa comunicação realmente aconteça. Eu queria ler um trecho aqui, que na verdade ainda nem ainda é parte do prefácio, mas eu achei tão importante esse trecho, que eu coloquei também na minha tese essa citação, que na verdade é uma apresentação, a edição brasileira, escrita pelo Luiz Repa, que é o tradutor, se não me engano, ele é o tradutor dessa obra, e na apresentação ele faz um texto próprio com alguns trechos do próprio Habermas. E um desses trechos, um comentário dele, um trecho, e logo em seguida mais um comentário dele, que eu achei fundamental para a gente entender o momento que a gente passa. Então vocês podem ver aqui, está todo grifado, tem observações minhas, mas vou ler aqui para você esse trechinho, vamos ver se vocês vão gostar. Olha só. Não se trata de uma nova ideologia, mas de um equivalente funcional para o que as ideologias tradicionais realizavam antes nas sociedades burguesas. No lugar da consciência falsa, aparece hoje a consciência fragmentada, que evita o esclarecimento sobre o mecanismo de reificação. Somente com isso são preenchidas as condições de uma colonização do mundo da vida. Os imperativos dos subsistemas autonomizados invadem de fora o mundo da vida, tão logo despidos de seu véu ideológico, como senhores coloniais em uma sociedade tribal, forçando a assimilação. A fragmentação da consciência possibilita a colonização sistêmica
porque permite a usurpação da racionalidade instrumental. Quanto mais fragmentada é a consciência cotidiana, diante de uma sociedade cada vez mais complexa, mais e mais a racionalidade prático-moral e a racionalidade estético-expressiva cedem à racionalidade cognitivo-instrumental. A fragmentação leva à reificação, ao sobrepeso de uma racionalidade talhada para a relação com coisas. Eu vou comentar um pouquinho, mas antes eu só queria fazer uma observação. Quando eu comecei a ler o Habermas, eu fiquei muito impressionado com a atualidade das coisas que ele escreveu no decorrer da vida. Você pega textos dos anos 80, dos anos 90, e eles são extremamente atuais. Ele já estava mostrando os caminhos que a sociedade levava, e ele inclusive adota, né, como método de pensamento, ele coloca a psicanálise, e eu, na minha leitura, entendo como sendo a psicologia, ou seja, a necessidade de se abordar uma subjetividade e não só a materialidade pura. É muito do que eu trabalho na minha tese, isso. Como psicólogo, não tinha como ser diferente, né? Então, me impactou muito a atualidade do pensamento dele, né? E como acontecem, isso ele mesmo diz, como acontecem a partir dessa nova composição social, psicopatologias, né, situadas como consequência, como desdobramento da realidade material e social que a gente vive. E isso que ele traz aqui, por exemplo, quando ele fala em consciência fragmentada, ele está falando que ela está substituindo a falsa consciência. Então, se a gente pega aquela psicologia lá dos anos 50, 60, né, quando começa nos anos 30, 40, vamos lá, né, de 30 a 60 mais ou menos, o grande movimento da psicologia humanista, que identifica a importância da autenticidade, que tenta combater a inautenticidade, né? Nós estamos falando de um falso ego, um falso eu, uma falsa consciência que naquela época teve uma força, né, de argumento para se colocar uma nova proposta de psicologia que não fosse determinista, nem psicologicamente, nem ambientalmente, mas que considerasse um sujeito ativo, né, dono da sua própria história, construtor da sua própria personalidade. E essa foi a proposta aí da terceira força, englobando também a fenomenologia existencial como uma forma de psicologia. Aqui ele está mostrando que isso já mudou. Hoje nós não vamos lidar necessariamente com o problema da falsa consciência, mas nós vamos ter que encarar uma consciência fragmentada, ou seja, que é chamada a todo momento para diversas opções, para diversos estímulos, para diversas escolhas possíveis, e o quanto isso é aproveitado pelo mercado, né? Então, essa consciência fragmentada, ela deixa de ser, ele coloca aqui uma substituição de racionalidades, ela deixa de ser contribuidora, como ele diz aqui, de racionalidade prático-moral, e a racionalidade estético-expressiva, ou seja, uma racionalidade voltada ao convívio, à convivência, à comunidade humana, né, prático-moral, como nós vamos lidar com as questões da convivência social, e estético-expressiva, ou seja, artística, criadora, autêntica. Ela vai se perdendo nessa fragmentação porque ela exige tempo, ela exige inspiração, ela exige preocupação para com o outro, ela exige autoconhecimento. Então essas racionalidades com a fragmentação vão ficando cada vez mais raras, cada vez menos oportunas, né, de aparecerem. E o que aparece, olha o nome que ele dá, a racionalidade cognitivo instrumental, ou seja, você aprender a manusear, né, como uma máquina a sua consciência racional. E isso faz com que a gente entre numa lógica de fisiologismo, de funcionalismo. O que importa é o funcionamento da consciência. Agora você vai usar ela para quê?
isso não entra em jogo. E aí, obviamente, é que surgem as velhas questões existenciais de sempre, sempre surgirão, né? Eu posso ter uma consciência funcionando plenamente, perfeitamente, sem conflitos e cometer um suicídio com isso, né? Então, se não há uma busca de sentido, se não há uma busca de autenticidade, se não há essa provocação de expressividade e autoconhecimento, essa racionalidade cognitiva instrumental que ele chama é vazia. Ela não leva a nenhuma busca, né? Então a gente vê o quanto nós vivemos numa realidade hoje tomada por depressão, por uma série de suicídios que aumentam a cada ano, né? Uma coisa vazia. Eu tenho que estar bem, com boa saúde, ter coisas, ter posses, para quê? Né? Então essa questão existencial, ela não é nem pensada, ela é esquecida. Por isso que eu vejo a importância de a gente trazer sempre à tona as questões existenciais, provocar sempre as pessoas para que elas olhem para si, para que elas encontrem esse porquê, né? Que não existe naturalmente, não é dado, não é objetivo, né? Mas que pode ser construído, pode ser descoberto em cada experiência de vida. Eu gosto do Habermas também, porque além da herança, né, que ele traz da escola de Frankfurt, ele também faz uma sutil conexão com a fenomenologia, embora ele também tenha as suas críticas à fenomenologia, ao tipo de consciência que ela traz, mas ele fala do mundo da vida, o Lebenswelt, que é aquele termo que o Edmund Husserl usou ao criar a fenomenologia, né? Então, isso traduzido para o português seria o vivido, a experiência vivida, coisa que Mauro Amatuzzi tanto fala, né? Ele foi meu orientador no mestrado e agora o orientador do doutorado traz algo semelhante, a importância da experiência de cada um. E isso, quanto mais instrumental fica a experiência, o que ele coloca aqui, o mundo da vida é invadido. Ele passa a ser mediado por empresas, ele passa a ser controlado e direcionado para aquilo que interessa a outras pessoas, a outros grupos e instituições, e principalmente ao capital, mas não a própria pessoa que exerce, que vive esse mundo experiencial. Então, gente, o que ele escreve aqui é uma coisa extremamente pertinente e eu entendo isso como uma nova descrição, né? Ou melhor, como a descrição de uma nova missão para a psicologia existencial, ajudar nessa emancipação do controle sobre o mundo da vida, né? Ajudar nessa libertação dessas amarras que controlam cada sujeito ou tentam controlar cada sujeito, né? Então, acho que a importância da gente ler autores tão profundos e tão críticos mostra que a gente não pode ficar só na técnica. A crítica do Heidegger, lá de trás, né, sobre a técnica, ainda é extremamente válida e talvez muito mais presente, muito mais necessária nos dias de hoje. A gente precisa entender que a técnica tem uma função localizada, mas ela não pode jamais substituir a sua, a minha, a nossa experiência de vida. É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa segunda leitura. Para mim já deve ser a 6ª ou 7ª desse trecho, se não mais, mas vamos continuar lendo, comentando, e eu espero comentários de vocês, sugestões, que comecem a seguir o meu perfil, o perfil da Torres, que também acessem nossas redes sociais. Nós temos todas, YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok. Então, onde vocês procurarem, podem ver na descrição da bio do Instagram, que ali tem o nosso Linktree para todas essas redes sociais, tá bom?
Estamos em contato, espero vocês comentarem. Grande abraço e até a próxima. Valeu!